Vamos dar início à semana 1 do volume 5 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Língua Portuguesa. Na semana 1 do PET de Língua Portuguesa do terceiro ano do Ensino Fundamental, vamos estudar leitura e interpretação de texto teatral. Atividades. Número 1. Leia o texto dramático e depois responda às questões. Pituxinha. Cenário: loja de brinquedos. Prateleiras com brinquedos e crianças. Personagens: Pompom, Polichinelo, Pituxinha, bailarinas e soldadinhos. Narrador: tudo se passou em uma loja de brinquedos. Era meia-noite, os brinquedos dormiam, o soldado de cara malvada dormia, as bailarinas dormiam, os soldadinhos dormiam, Pompom, Polichinelo e Pituxinha também dormiam. Tudo estava em seu lugar. Pituxinha. Estica um braço, o outro boceja. Que sono! Esfrega os olhos. Está escuro aqui. Estou com uma fome. Ah, já sei. Lá no fundo da loja tem um armário e em cima do armário tem uma lata cheinha de doces. Eu vou lá buscar. Ah, mas é preciso cuidado para não acordar o guarda. Ele é muito malvado. Narrador. Pituxinha era uma boneca muito esperta, mas era gulosa e morria de medo da espada do guarda da cara malvada. Em silêncio, ela seguiu em direção ao fundo da loja. Pituxinha. Anda devagar na ponta dos pés até Pompom e se esbarra nele e cai. Pompom. O que foi isso? O que está acontecendo? O mundo está acabando? Assustada. Pituxinha. Calma, Pompom, sou eu, Pituxinha. Psiu, fique quietinha para não acordar o guarda. Pompom. Ah, é você, sua engraçadinha. O que está fazendo aqui? Pituxinha. Sabe o que é, Pompom? É que eu acordei com uma fome. E lá no fundo da loja tem um armário. E em cima do armário tem uma lata cheinha de doces. E eu vou lá buscar. Pompom. Posso ir com você, Pituxinha? Pituxinha. Pode, mas silêncio, que é para não acordar o guarda da cara malvada. Narrador. E elas seguiram em direção ao fundo da loja. Pituxinha e Pompom seguem em direção ao Polichinelo na ponta dos pés. Pituxinha cai nos pés de Polichinelo. Polichinelo. Ui, que medo! Fantasma! Pituxinha. Que fantasma que nada, Polichinelo. Sou eu, Pituxinha. E faça silêncio para não acordar o guarda da cara malvada. Polichinelo. O que você está fazendo aqui numa hora dessas? Pituxinha. Sabe o que é, Polichinelo? É que eu acordei com uma fome. E lá no fundo da loja tem um armário. E em cima do armário tem uma lata cheinha de doces. E eu e o Pompom vamos lá buscar. Polichinelo. Posso ir com vocês? Pituxinha. Pode, mas em silêncio, para não acordar o guarda da cara malvada. Narrador. E eles seguiram em direção ao fundo da loja. Pituxinha, Pompom, Polichinelo seguem em direção aos soldadinhos que saem dançando. Narrador. E eles seguem em direção ao fundo da loja. Pituxinha vira para Pompom e faz gesto de psiu. Pompom vira para Polichinelo e faz o mesmo. E Polichinelo vira para trás e faz o mesmo. Caminham em direção às bailarinas, que também saem dançando. Ao final, repetem o gesto de silêncio. Narrador. E então, eles chegam no fundo da loja. E no fundo da loja tem um armário. E em cima do armário tem uma lata cheinha de doces.
Pituxinha, Polichinelo e Pompom pulam para tentar pegar os doces, mas não conseguem. Pituxinha: eu não alcanço. Pompom: nem eu. Polichinelo: nem eu. Ficam pensativos com a mão na testa, andando de um lado para outro. Polichinelo: ah, já sei, Pituxinha, eu te levanto e você pega a lata. Polichinelo levanta a Pituxinha, que esbarra a mão na lata, mas derruba no chão. Todos voltam correndo para os seus lugares e fingem dormir. Guarda acorda assustado. Que barulho foi esse? Vou verificar. Vem na direção do Polichinelo. Está dormindo? Vai até Pompom. Está dormindo. Vai até Pituxinha. Está dormindo. Olha de novo para ela. Então é você? Pega a Pituxinha e a prende em uma caixinha. Narrador: e é por isso, crianças, que quando vamos comprar bonecas, elas sempre vêm presas dentro de suas caixinhas. Fim. Esse texto que eu acabei de ler para vocês é uma peça de teatro. Vou explicar para vocês algumas partes importantes para vocês entenderem direitinho. Narrador é aquela pessoa que vai narrar os fatos, aquilo que está acontecendo, sem que os personagens estejam falando, né? Às vezes uma ação, o que os personagens estão fazendo, ou o próximo personagem a falar. Pituxinha, Pompom, né? Aqui embaixo tem o Polichinelo. Eles são os personagens. E na frente de cada personagem tem a frase que ele está falando. A frase ou a ação que ele está fazendo. Aqui, ó, Pituxinha não tem frase, ele não fala nada, mas ele faz uma ação, ele pratica uma ação. Ele cai nos pés de Polichinelo. Então, nesse momento, se você estivesse apresentando essa peça de teatro, o Pituxinha não ia falar nada, ele ia apenas cair nos pés do Polichinelo. Então, essas frases que estão entre parênteses, elas estão explicando o que os personagens precisam fazer nesse momento na peça de teatro. Letra A. Quem são as personagens dessa peça teatral? Aqui você pode escrever o nome dos personagens ou você pode marcar esses nomes aqui embaixo, ó. Pompom, Gato de Botas, Patati e Patatá, Guarda, Bailarinas e Soldadinhos. Pirilampo, Palhacinho, Pituxinha, Girafa, Bailarinas e Soldadinhos. Pompom, Polichinelo, Pituxinha, Guarda, Bailarinas e Soldadinhos. Qual dessas opções aqui mostram todos os personagens dessa peça de teatro? Depois que você encontrar e marcar, você pode escrever a resposta aqui na linha acima. Letra B. Para que serve o nome que aparece antes da fala em uma peça teatral? É aquele nome que eu mostrei para vocês, que está em negrito, o narrador e o nome de cada personagem. Para que você acha que serve aquele nome antes da fala de cada personagem? Marque a resposta que considera correta. Para indicar a fala do personagem, para não esquecer o nome dos personagens ou para deixar o texto mais organizado. Então, se a sua professora estivesse organizando essa peça de teatro, para que você acha que serviria aquele nome em negrito na frente da fala dos personagens? Para indicar o personagem que está falando? Para a professora não esquecer do nome? Ou para simplesmente organizar o texto? Você vai marcar um X na resposta. Assim que você encontrar, você pode escrever ela aqui em cima. Letra C. É possível um personagem não ter fala? Como isso acontece? Mostrei para vocês lá no texto também, né? Tem uma parte em que o personagem ele não vai ter fala, ele vai ter apenas uma ação. Letra D. Todas as personagens estão em cena no mesmo momento
e participam de todas as cenas? De acordo com a leitura, você percebeu que todos os personagens estão juntos, fazendo as cenas ao mesmo tempo? Ou cada um tem sua hora de aparecer nas cenas? Elabore uma legenda diferenciando cores para cada personagem. Depois, pinte o texto de acordo com a legenda elaborada. Então, a legenda. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, narrador, né? Você pode colorir as falas do narrador de vermelho, por exemplo. Aí você vai voltar lá no texto e toda vez que tiver a fala do narrador, você vai pintar de vermelho. E assim você vai escolher outras cores para os outros personagens. Número 2. Depois de ler o texto, o Pituxinha, leia a seção Quer Saber Mais, para identificar a definição de substantivos e verbos. Agora escreva os substantivos seguindo o que se pede na tabela. Para a gente entender melhor o que é substantivo e verbo, vamos prestar atenção na próxima explicação. Substantivos é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, como por exemplo, Alemanha, Porto Alegre, sentimentos, raiva, amor, estados, alegria e tristeza, qualidade, honestidade, sinceridade, ações, corrida, pescaria. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros processos, ação, como correr, estado, como ficar, fenômeno da natureza, como chover, ocorrência, como nascer e desejos, como querer. Depois da explicação, vamos voltar à atividade. Você vai escrever aqui agora nomes dos personagens do texto e nome de objetos do texto. Então, aqui embaixo, nós temos um banco de palavras. Pompom, armário, polichinelo, lata, pituxinha, guarda, doce, prateleira, bailarinas, espada, soldadinhos e prateleira novamente. Aqui o que está repetindo você não precisa colocar, tá? Aqui, então, você vai separar essas palavras em personagens e objetos do texto. Número 3. Leia as frases abaixo e circule os verbos, as ações em cada uma delas. Então, na letra A, os brinquedos dormiam. Qual é a ação que está sendo praticada nessa frase? Letra B, Pituxinha seguiu em direção ao fundo da loja. Letra C, eu acordei com uma fome. Letra D, silêncio, que é para não acordar o guarda da cara malvada. Pituxinha, eu te levanto e você pega a lata. Número 4. No caça-palavras, encontre algumas palavras do texto, pinte de verde as palavras que podem ser classificadas como substantivos e pinte de vermelho as palavras que podem ser classificadas como verbos. Então, nesse caça-palavras aqui, você vai pintar de verde os substantivos e de vermelho os verbos. Aqui embaixo eu já separei algumas palavras que eu encontrei. Lata, seguiu, pega, boneca, levanto, brinquedos, dormiam, armário e acordar. Então, para essas palavras, você vai lembrar que você vai pintar de verde o que dá nome aos seres e de vermelho os verbos, aquelas palavras que indicam ação. Assim nós encerramos a semana 1 do volume 5 do Plano de Estudo Tutorado do 3º ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Língua Portuguesa. Não se esqueça de realizar as atividades de acordo com a orientação do seu professor. Até a próxima semana!